Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Começando aqui mais um vlog de produção, dessa vez de um jogo de passadeira, né, que já tá um pouquinho adiantado, mas já já vou falar para vocês todas as cores que eu vou utilizar, né, nessas bases aqui, tá bom, pessoal? Convido você a se inscrever, se você ainda não é inscrito, tá? Se você já me acompanha há bastante tempo, ainda não se inscreveu, se inscreva. É totalmente gratuito, né? E vai estar me ajudando bastante, tá bom? Se você quer receber todos os meus vídeos automaticamente, é só ativar o sino no modo todos, porque assim o YouTube vai enviar todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui na plataforma, tá bom? Então, gente, vou fazer aqui, né, dar continuidade, porque essas bases já estavam prontas até no cru, tá? Não lembro quando exatamente que eu fiz essas bases. Então, toda essa parte aí do cru já estava pronta. Eu fiz agora, né, recentemente, só essa parte aqui do bege, tá? Nas 3 peças. Então, eu vou gravar aqui o início para vocês, né? Vim gravar o início para vocês e vou dar continuidade. Eu coloquei aqui o cru, né, da Predileto, tá? Só tenho esse aqui, gente. Tô esperando chegar uma compra. Nem sei se vai chegar, porque eu já pedi algumas vezes na Shopee, né? Quantidades grandes e eles não estão entregando. Pedi agora, dessa vez, 10 quilos, né? Vamos ver se vai entregar. Se não, eu vou ter que providenciar, né? Comprar por aqui mesmo, onde eu moro. Porque eu não posso ficar sem cru. Então, utilizei esse cru da Predileto. Passei aqui 3 carreiras nesse bege. É o bege da Euroroma, tá? Tem muito tempo, gente, que eu não utilizava Euroroma. Até falei pra vocês no vídeo de comprinhas, né? Mas o que que eu vou falar aqui em relação ao barbante Euroroma? Eles mudaram muito, gente, muito mesmo. Então, bem macios, tá? Não sei se depende do lote. Eu abri só esse, não, é o segundo cone que eu uso, né? Depois que eu voltei a usar Euroroma, é o segundo cone do bege, mas pode ser que seja o mesmo lote, né? Então, eles estão bem macio, porém, eles não estão mais com a espessura de antes, né? Pode ser que também seja por causa do lote, né? Então, utilizei coloquei aqui essas 3 carreirinhas, né, no bege. E eu acho que eu ainda vou utilizar ele, né, mais pro final do tapete. Abri aqui esses 2 cones, tá? Abri só pra gravar aqui pra vocês, não mexi ainda. Esse lindão aqui é o castanho. Deixa eu ver aqui, gente. Eu acho que é o castanho. Isso, castanho da Eco Brasil, né? Fio 6 e a cor 47. Então, vou utilizar também esse castanho. E esse aqui é o marrom claro, tá? Tá bem lindo. Vocês estão vendo que tem umas pintinhas aí, né? Mas não é tão aparente assim. E ele tá um marrom bem bonito. É o marrom claro da Predileto. É o meu último marrom também. Olha só, cor 131. Tem uma muriçoca rodando por aqui. Sai, bicha. Então, vou colocar aqui essas cores, né? Tava com muita vontade de fazer essa combinação, tons terrosos, né? Com essa base que eu já tinha feito, já fiz há bastante tempo. E eu utilizei aqui no meu linho o abacaxi e aqui para fazer as pétalazinhas é o caravelas, tá? O caravelas ele tem aí uma corzinha de bege, de marrom e com certeza vai ficar perfeito, né, nessas cores, tá bom? O verdinho que eu utilizei aqui é o gramado, tá ok? Da Barroco. Então, bora trabalhar aqui, né, que temos muito trabalho. Ah, gente, uma coisa que eu não falei pra vocês. A passadeira, ela tem 7 flores. Dessa vez, eu resolvi fazer com 7, porque quando eu fiz essas flores aqui, eu utilizei a agulha 3,75. Então, consequentemente, quando eu emendei aqui, né, todas as flores, eu vi que tava um pouquinho maior, né, do que o costume, né, de fazer. Eu fazia 8 flores, isso, 8 flores, e com 7 flores, tá o mesmo tamanho, né, da quantidade de 8. Então, bora ver, né, como que vai ficar esse tamanho, né, quanto que vai ficar.
Mas de uma coisa eu sei, gente, que vai ficar perfeito, porque essa combinação é maravilhosa. Tons terrosos, muitas pessoas gostam, né? Porque é um tom aí que combina com qualquer cor, né? Então, bora dar continuidade nessa produção. E eu volto atualizando vocês, né? Das cores que eu vou colocar aqui. Vou colocando e vou mostrando, né? Eu sempre falo isso, gente, que eu vou fazer e vou atualizar vocês. Mas muitas vezes eu não consigo fazer isso, né? Não consigo fazer atualizações. Porque às vezes eu termino de colocar uma cor para colocar outra. Sim, era o momento de gravar, mostrar para vocês. Mas às vezes são momentos que eu não posso gravar, né? Então, eu vou fazendo aqui, se der, eu mostro para vocês no decorrer do vídeo, tá bom? Então, pessoal, voltei aqui para atualizar vocês, né, de como tá a minha produção do meu jogo de passadeira. E eu já fiz aqui 3 carreirinhas no caramelo. Não, gente, não é caramelo, não. Ele é a mesma cor do caramelo. É o castanho da Eco Brasil. Vou mostrar pra vocês bem aqui um caramelo. Olha só, caramelo. Esse aqui que eu tenho é da Predileto. E é a mesma cor, tá? Então, é basicamente o castanho da Eco Brasil. Se você não tiver ele, você pode utilizar uma cor caramelo, tá? Então, eu fiz aqui 3 carreirinhas no caramelo e 2 no marrom claro, tá? Esse marrom tá bem bonito. Vocês viram aí que quando eu mostrei o cone, parece ter algumas pelugenzinhas, né? Mas eu acho que acabou, gente, olha. Tem aí só umas pintinhas bem pouco, que quando crocheta não dá pra perceber nada. E esse aqui é aquele barbante que a gente fica até com dó de usar, porque ele tá com uma espessura maravilhosa. Na verdade, a maioria dos barbantes da Predileto tem uma espessura muito boa. Mas esse aqui tá assim fora do normal, tá? Tá maravilhoso, tá bem espesso mesmo. Então, eu fiz aqui em todas as peças, né? Nos 2 tapetes, tá? A mesma quantidade de carreiras aqui. A passadeira também. Eu até pensei em fazer uma carreirinha a mais do marrom na passadeira. Mas aí eu vou deixar assim mesmo. Eu acho que não vai ficar com uma largura muito esquisita não, tá? E aí, gente, o que eu vou falar pra vocês? A última carreirinha aqui deixa eu afastar assim. A última carreira do marrom claro que eu coloquei aqui, eu já fiz aqui, né, aquela carreira de bloquinhos, tá? Eu fiz pontos altos até chegar aqui numa quantidade de 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso, 12 pontos altos, tá? Fiz aqui os aumentos até chegar a essa quantidade de pontos altos. E depois eu fui colocando aqui, né, os bloquinhos, porque a partir de agora serão carreiras de bloquinhos. Na verdade, só tem mais uma, né, de bloquinho, que vai ser no cru. Eu até pensei de trazer para vocês verem, depois que passar aqui a carreira do cru, porque eu tenho certeza, gente, que vai ficar muito mais perfeito ainda, né? Porque quando a gente coloca uma cor clara depois da cor escura, dá aí um contraste bem legal, né? Então, aqui, nessa parte que eu fiz aqui, os bloquinhos, eu fiz da seguinte forma. Deixa eu virar aqui para vocês verem melhor. Vocês sabem que quando a gente vai fazer esses bloquinhos aqui em cima dos pontos altos, a gente faz geralmente da seguinte forma. Em um ponto você faz um sozinho e no outro você faz 2 juntos. Pula um e repete o mesmo procedimento. Um sozinho e 2 juntos. Só que, como eu não fiz aqui uma quantidade de pontos que fosse suficiente para fazer esse tipo de distribuição aqui, eu fiz da seguinte forma. Não sei se vocês vão conseguir ver direitinho, mas olha só. Fiz aqui 1, 2, 2, né? Com essa intercalação aí, né? De um ponto alto e no próximo 2 juntos. E um bloquinho, aqui, ó. Um bloquinho eu fiz 3 pontos altos em um mesmo ponto alto de base, para poder dar certinho aqui, né? Tudo certinho, os bloquinhos. E não tem nenhum problema, tá, gente? Não vai ficar embabadando, vai ficar tudo certinho aqui, tá? Então, já tá aqui as minhas peças bem adiantadas. Agora, eu vou dar continuidade aqui na produção, né? Vou passar uma carreirinha de cru
em todas as peças. E depois eu vou vir com o bico. O bico eu tô na dúvida, mas eu acho que eu vou fazer com esse bege aqui. Eu não queria fazer com ele, gente, porque ele tá um pouquinho... Dos que eu utilizei aqui, é o que tá com a espessura menor, né? Então, ele tá um pouquinho... Não tá fino, né, gente? Mas tá mais fino do que os outros, tá? Mas eu vou fazer, eu acho que eu vou fazer, sim, o bege, né? O bico com bege. E com um detalhezinho aqui no marrom claro, tá? Esse aqui, né, que é o castanho, eu não vou utilizar mais, né? Então, já foi só essas 3 carreirinhas que eu coloquei aqui mesmo, tá bom? Então, gente, fiquem aí comigo que já já eu volto, né, pra mostrar o resultado final desse jogo de passadeira, pra gente ver quanto que vai ficar, né, de tamanho. Eu não lembro de ter feito, assim, uma passadeira com 7 flores, né, com 7 squares separados aqui na cor da base, né? Vocês viram que eu não juntei no verde, dessa vez foi separado. Então, tô bem curiosa aí pra saber quanto que vai ficar, né, de tamanho essa passadeira. Os tapetes eu já tenho mais ou menos uma noção. Eu acredito que vai ficar aí 70 por 47, 48, tá? Mas bora ver quanto que vai ficar essa passadeira. Então, tá, vou produzir aqui mais, já já eu volto, né, pra mostrar pra vocês o resultado final dessa linda produção. Finalizei aqui, gente, meu jogo de passadeira, já tá aqui todas as pecinhas dobradas. Eu ainda não arrematei, porque eu acabei de finalizá-lo, né? Já vim aqui gravar, porque logo vai chegar a noite, agora são quase 4 horas. E o tempo não tá de sol, né? Tá um pouco nublado. Então, já vou gravar e depois eu finalizo aí com os arremates, tá bom? Ele ficou bem lindo, gente. Eu tava com muita vontade de fazer essa combinação de cores aqui, né? E vou mostrar para vocês os materiais que sobraram. O cru, nem vou falar dele porque já é de muitas outras produções. O bege também eu já tinha utilizado em uma outra produção, que agora eu não lembro, acho que foi daquele jogo de passadeira branco com aplicações, tá? O castanho tem bastante aqui, né? Sobrou muito mesmo. O marrom claro sobrou essa quantidade, deixa eu vir aqui. Sobrou essa quantidade aqui, tá? Ainda dá assim para fazer até no jogo de passadeira, né? Se for preciso, ainda dá. E sobra ainda, tá, gente? Então, eu fiz aí utilizando essas cores maravilhosas. Minha mãe, ela não gosta dessas cores, né? Eu mostrei pra ela, ela disse que são cores feias. Ela gosta do colorido. Mas eu acho que fica bem legal nesses tons aí. Tem muita gente que gosta pra combinar com os móveis de casa, né? E também porque é uma cor neutra. Então, eu vou pesar aqui pra gente ver quanto que ficou pesando. Depois eu vou abrir aqui pra gente ver como que ficou. Pra vocês verem, né? Melhor dizendo, que eu já vi como que ficou perfeito essa combinação, né? E a distribuição aqui de cores que eu fiz parecido com o tapete Florescer. Primeiro tapetinho aqui, 396 gramas. 401, né? Ficou um pouquinho mais pesado. 791, eu quero pesar só a passadeira para ver quanto que ela ficou pesando. Ela não ficou tão grande, tá, gente? Não atingiu o tamanho que eu esperava. 644, tá? Então, eu gastei aqui no meu jogo completo 1,435 kg. Agora, eu vou abrir aqui pra gente ver como que ficou. Vou passar todos os detalhes e quanto que eu vou estar cobrando nesse jogo. Então, pessoal, esse foi o resultado, né, da minha junção de cores, dessas cores maravilhosas nos tons terrosos. Olha só, gente, que perfeição que ficou. Eu achei que ficou muito lindo, né? Como eu falei para vocês, eu procurei fazer parecido com o tapete Florescer, né? Não vou falar que é o tapete em si, porque tem muitas modificações, né? Tá emendado na cor da base. A primeira carreirinha é diferente. A última carreira eu faço picô. E no tapete Florescer não é picô, são correntinhas, né? Alcinhas de correntinhas. Mas eu achei que ficou muito lindo assim também. Essa carreirinha aí no cru, ela dá um destaque bem legal, né? Depois dos tons mais escuros.
Então, vou falar aqui novamente tudo como que eu fiz para vocês. Foram 3 carreiras no cru, 3 no bege, 3 no castanho, 2 no marrom claro, fiz uma no cru e o biquinho, né, que eu fiz com o bege e o picô aqui no marrom claro, tá, gente? Os meus picôs, eu sempre falo para vocês que são apenas de 2 correntinhas, tá bom? Eu aprendi a fazer assim e eu acho que fica mais delicado e também mais rápido, né? Então, aqui está, né? Esse tapetinho ficou um tamanho maravilhoso. Olha só, aqui o outro tapete. Esse tapete, gente, ficou medindo 71 por 48, tá? Então, um tamanho maravilhoso. Se eu tivesse feito ele emendado no verde, né? Emendando no verde, ele teria ficado, eu acredito que uns 65 mais ou menos, tá? Também é um tamanho que eu gosto, né? Para vender com um precinho aí mais legal, né? Mas ficou assim com esse tamanho, tá? Perfeito, tá maravilhoso. Vou vender aqui por um valor também super especial, que eu acredito que vai vender bem rápido, tá bom? Então, agora eu vou tirar os tapetes e vou colocar aqui a passadeira pra gente ver como que ficou. É praticamente a mesma coisa, tá, gente? Só vou passar aqui o tamanho, né, da passadeira. E olha só, gente, a passadeira aqui já está toda aberta, olha só. Não ficou um tamanho tão grande, tá? E eu vou falar uma coisa pra vocês, pela primeira vez, eu acho, a minha passadeira ficou da mesma largura dos tapetes, porque geralmente quando eu faço a passadeira, ela sempre fica 1 centímetro a menos. Dessa vez ficou certinho, né, a largura. E ela ficou com 1,14 m, tá, gente? Não chegou aí a 1,20 m. Eu achei que iria chegar, né, atingir esse tamanho, mas não. Mas não tem problema, né? Pode ser que eu venha até mais rápido que os outros tamanhos, porque aí eu vou estar colocando um valor menor, tá bom? Então, ela ficou 1,14 m por 47, 48, tá, gente? Vou confirmar aqui, que eu tinha esquecido já da medida dos tapetes menores. Então, 1,14 m por 48, tá bom, gente? Ficou aí maravilhoso também. E a distribuição aqui das cores, né, foi a mesma dos tapetes, como eu já falei pra vocês. Não alterei carreiras, né? Se eu tivesse alterado uma carreira como eu tava querendo, no marrom claro, ele teria ficado 50 de largura, né? Mas tá bom também. Não tá uma largura estranha, né? Eu tenho uma aqui, gente, na pronta entrega. Já tem bastante tempo que eu tenho ela. Talvez por isso que eu nunca vendi, porque a bichinha é bem magrinha, viu? Deve ser por isso. Mas essa ficou uma largura aí maravilhosa, tá? Então, eu vou colocar as outras peças pra gente falar agora sobre valores. E olha só, pessoal, que visão linda, né? Tá pegando a cor bem real. Não tá tão real o marrom, porque o marrom tá mais bonito pra mim. Tá um marrom mais clarinho, né? Mas tá bem lindo os tons aí todos juntos. Muito perfeito, tá, gente? Então, vamos falar agora sobre quanto que eu vou estar cobrando, né, nesse jogo referente a essa medida. Eu vou cobrar R$ 150, tá? Tô colocando esse valor, porque aí, se o cliente pedir desconto, ainda dá para fazer um desconto e mesmo assim eu não vou sair perdendo, tá bom, pessoal? Então, é isso, gente, o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quero pedir para vocês dar uma conferida aí se vocês ainda são inscritos, tá, gente? Porque o YouTube, às vezes, eles retiram, né? Ele retira a inscrição. Prova disso que eu tava vendo um vídeo de um rapaz que eu sempre vejo os vídeos deles, né? Dele. E eu vi que eu não tava mais inscrita. Então, vocês confiram aí para ver se tá tudo certinho, tá bom? E não esqueça de deixar o seu like, tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.